gravando. Pessoal, então eu vou introduzir um pouquinho do que é o nosso trabalho, tá? E na sequência daí começa a Marta. Ah, bom, para quem não sabe, Marta é minha mãe, tá? Marta vulgo minha mãe. Vamos lá, deixa eu colocar um share screen aqui para dividir meu conteúdo aqui com vocês. Bom, então, fronteiridades, tá todo mundo vendo? Acho que dá para ver, né? Show, aí aqui agora. Bom, então, fronteiridades, quem são, né, as idealizadoras do Fronteiridades? Eu, Luísa Romani, Patrícia, vocês ouviram aí falar, e a Camila também, uma grande amiga e ótima também professora. Patrícia, fisioterapeuta, né, Paty? Se você quiser falar um pouquinho de você. Bom, eu sou a Patrícia Amaral, sou fisioterapeuta há 22 anos, trabalho com terapia manual e exercícios já faz uns 12, acho que uns 12, 15 anos. E aí surgiu essa oportunidade de nós falarmos, né, a respeito do envelhecimento e atividade física, que é uma coisa que realmente vimos a importância, né, de tudo isso para as pessoas da terceira idade, enfim, né, que realmente acabam ficando muito sedentários e perdem a sua autonomia, né, logo, assim, isso realmente me incomodava muito, né, essa história das pessoas, com o passar do tempo, perderem a sua própria autonomia de fazer qualquer coisa, até mesmo pegar alguma coisa no chão. Então, surgiu essa oportunidade de nós se juntarmos e, através dos estudos que nós fizemos sobre fáscia e exercício, atividade física, surgiu, né, o Fronteiridades. Oi, Luísa. Legal, pronto, beleza. Então, meu nome é Luísa Romani, eu sou educadora física, trabalho hoje praticamente com treinamento funcional, também dou aulas de pilates, e nos últimos anos estudando aí a fáscia, né? Então, como a Paty disse, tivemos a oportunidade de, no meio da pandemia, nos juntarmos e estudar mais um pouco sobre o assunto e ver a necessidade de levar esse conteúdo para as pessoas, principalmente os 50 a mais, né? Então, estamos aí também, e a professora Camila Cássia quer se apresentar? Será que ela está por aí? Oi, pessoal. Estão me vendo? Tá dando para me ouvir? Ah, sim, Cá. Ô, Lu, só o slide, você precisa só aumentar ele e mudar, que está aparecendo a tela do seu computador, só antes de eu me apresentar. Então, pessoal, eu sou a Camila, o pessoal do Fronteiridades já me conhece. Eu também sou personal trainer, instrutora de Pilates. Conheci a Paty através dos estudos de fáscia. E a Luísa é uma grande amiga, a gente sempre esteve buscando conhecimento juntas, né? A gente sempre está procurando. E o Fronteiridades, para mim, é um carinho, né? As meninas iniciaram o projeto antes de mim. E trabalhar com a terceira idade já são mais de 10 anos trabalhando com a terceira idade. Acho que o Fronteiridades veio só para somar e me fazer estar aqui online com vocês, que já é uma coisa que eu ainda estou me familiarizando. Então, é isso, pessoal. Boa Muito aula bem, para vocês, gente. Marta. É isso, o Fronteiridades, ele nasceu dessa inquietação que a gente tem
do exercício voltado para esse público 50+. E não só o exercício pelo exercício, mas também o exercício físico relacionado ao tecido facial, que é o que a gente vem estudando nos últimos anos aí. Então, nasce né, essa vontade de levar isso para os outros, né, para o nosso público, que a gente sabe que tem um impacto positivo aí nessa população. Então, nossas aulas, elas são todas pautadas em artigos, em estudos científicos, e elas são transmitidas de maneira muito didática, né? Nossos alunos aí podem até, se quiser, falar um pouco depois. Nossas aulas, elas são ministradas online e ao vivo. Somos nós 3 professoras, né? Patrícia, Camila e eu. Então, as aulas acontecem de segunda, quarta e sexta, às 8h30 da manhã. Na segunda-feira, aulas com a professora Camila. Na quarta-feira, aulas com a Patrícia. E na sexta-feira, comigo. Essas aulas têm a duração de mais ou menos entre 40 e 50 minutos, tá? Então, elas acontecem ao vivo. E depois, para quem não conseguiu assistir essas aulas ao vivo, as aulas elas ficam disponíveis na plataforma Hotmart, que é um site que a gente coloca todas as aulas lá. E de 6 meses para trás, então, a gente tem todas essas aulas gravadas. Então, além desse conteúdo, né, que foi passado no dia ficar gravado, a gente tem 6 meses de aulas para trás, né? Então, vocês podem acessar a qualquer momento e praticar aí os exercícios, né? Então, os exercícios que a gente tem foco, né? A gente pensa sempre na miofáscia, mas pensando em força, equilíbrio, alongamento, propriocepção, a liberação miofascial e rebote elástico. Isso tudo, né, para nossos alunos terem maior autonomia, que eu acho que esse é o que mais importa aqui para a gente, né? A gente sabe que ao envelhecer, a gente, né, vai passando... o corpo, ele envelhece, né? Então, a gente quer ficar autônomo, né? Até aí o fim da vida. Então, além das nossas aulas, a gente sempre tenta trazer algumas atualizações, né, sobre saúde, envelhecimento e longevidade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, com a minha mãe, Marta, né? Então, para quem não sabe, o tecido facial é um componente do tecido conjuntivo, né, que permeia todo o corpo, né? Então, ele está formando a matriz de suporte estrutural, e é um tecido colagenoso e composto por colágeno. Então, ele está presente nos órgãos, tendões, ligamentos, cápsulas articulares e em todo o tecido muscular. E a face, ela possui, então, propriedades elásticas, viscoelásticas, que influenciam fortemente nos movimentos, né? No aparelho locomotor. E por isso, então, a gente não faz só o exercício pelo exercício em si, mas então a gente pensa sempre no tecido facial, tá? Eu sempre explico um pouquinho a face assim para os meus alunos, para eles terem alguma noção. Todo mundo acho que já viu carne crua, né, na vida. Então, a carne crua tem aquela pelinha branca por cima, aquilo ali é todo o tecido conjuntivo, né? Que é aquela pelezinha branca. Então, ela permeando entre os músculos, entre os órgãos, nas articulações, e ela é muito importante para essa transmissão de força, né? Então, esse é o nosso propósito aqui, trazer mais autonomia para os nossos alunos, pensando no exercício para a face, tá bom? Esse é um resuminho, mais ou menos, do nosso trabalho. Então, quem tiver mais curiosidade e quiser entrar em contato conosco, a gente tem aqui o nosso Instagram, tem aqui nosso e-mail e a gente também está no Facebook, tá bom? Eu vou tirar aqui o share. E então, mãe, vou introduzir levemente o que você é e o que você faz. Deixa eu só falar um pouquinho. Fala, Paty. Então, a gente está... o nosso propósito, né, sempre... Por que nossas aulas são ao vivo? Porque realmente a gente sabe que é difícil criar o hábito de fazer exercício.
Então, a gente viu que se as aulas gravadas, a pessoa não faz. Então, por isso que nós pensamos no ao vivo, para justamente a pessoa criar o hábito e ter um compromisso lá com a gente, né? Toda semana, naquele horário. Então, você acaba tendo realmente aquele compromisso de comparecer. Então, nós queremos realmente que você mantenha a sua saúde, né? E além de a gente está sempre trazendo informação, porque eu acho que a informação, a educação faz com que você ainda se aproprie da sua própria saúde, né? Então, isso que a gente acaba, por isso que a gente está sempre trazendo convidado. Então, hoje tem a Marta, a gente já falou sobre meditação, sobre massagem, tudo para nós preservarmos a nossa saúde e fazer com que isso se prolongue pelos anos, né? Então, o que a gente faz hoje? A gente vai colher lá na frente, né? Como se fosse uma semente, uma árvore. Então, é isso que a gente está realmente com toda a nossa vontade, com que vocês realmente peguem todos esses dias, essas sementinhas para a gente lá na frente colher os frutos, né? Que seria isso que a Luísa falou: autonomia, mais agilidade, força, tudo isso tem que ter uma constância, não tem jeito. Tá bom? Vai lá, Muito bem. Marta. Mas eu vou apresentar aqui minha mãe rapidinho, e ela pode complementar depois. Minha mãe, então, formada aí, é acupunturista, então, com mestrado e doutorado em acupuntura e medicina chinesa pela Academia de Cultura Chinesa e Ciências da Saúde em Oakland, na Califórnia, onde hoje ela vive. Hoje não, já tem mais de 20 anos, né, mãe? Então, pode falar um pouquinho aí, introduzir e manda ver no seu conteúdo. Bom dia, pessoal. É a primeira vez que eu estou fazendo isso online, então, se der algum problema técnico, vocês me desculpem, tá? Luísa, vamos tentar fazer a minha tela. A gente tem que compartilhar a minha tela. Luísa tem que mutar algumas pessoas que está aparecendo. Vou dar um mute, então. Isso. Todos e... Ops. E você tem que deixar eu... Você dá um... Ah, meu Deus. Vai lá ver se você consegue. Pode ir. Você está no mute, mãe. Desculpa. Pessoal, eu realmente nunca fiz isso. Fiz uma apresentação só online, então vocês desculpem se alguma coisa sair assim errada. Bom, deixa eu falar um pouquinho por que eu estou aqui. O motivo que a Luísa me convidou é porque na cultura chinesa eles têm uma obsessão pela longevidade. Então, tudo que eles procuram em termos de bem-estar, exercícios, é tudo voltado para a longevidade. Tanto que um dos clássicos da medicina chinesa que a gente aprende na escola, por exemplo, é um imperador amarelo conversando com como se diz? Desculpa, que às vezes eu penso em inglês, que eu aprendi medicina chinesa, tudo em inglês e a minha mente é meio compartimentada, então eu, às vezes, fico meio atrapalhada. É o imperador amarelo falando com o Chibo, que é digamos, a pessoa que
ajuda o imperador, né? Conversando por que hoje em dia as pessoas não vivem tanto. E isso já foi escrito, há uns 2000 anos atrás. A medicina chinesa é muito antiga, tem mais de 2000 anos, e tem muita coisa que se aprende na medicina chinesa, tá? Eu comecei a estudar medicina chinesa no Brasil com o meu professor de Tai Chi Chuan, aí em São José dos Campos, que foi introduzido pela minha amiga, e a irmã dela está aqui no nosso encontro hoje. E eu simplesmente fiquei apaixonada pela medicina, pelo Tai Chi Chuan, primeiro de tudo, né? Depois eu fui estudando massagem, eu estudei a massagem que é a Tuina, que é parte da medicina chinesa, e depois eu estudei acupuntura, eu estudei Reiki, eu faço meditação já há muitos anos. E a Márcia, por exemplo, essa minha amiga que está aqui, ela sabe que eu comecei a fazer meditação, na verdade, quando eu era adolescente. A gente ia sair, a Márcia, minha querida amiga, ficava esperando eu fazer 15 minutos de meditação antes da gente sair. Eu nunca fui uma pessoa de beber, fumar, essas coisas. Eu fumei um tempo, mas eu parei. E para eu poder... O meu objetivo na época, eu era adolescente, eu queria pular carnaval a noite inteira. Mas como eu não gostava de beber, eu fazia 15 minutos de meditação, que me dava energia, e eu gastava tudo no carnaval. Olha só o pensamento da pessoa. Depois eu me mudei para os Estados Unidos e acabei entrando na escola de acupuntura e estou há 10 anos estudando medicina chinesa. Um dos meus professores fala que os 2 primeiros anos de escola você aprende 80% da medicina chinesa e depois você passa o resto da vida tentando aprender os últimos 20%. E o que é, então, medicina chinesa? Por que a gente está falando de medicina chinesa e não falando de Tai Chi, tá? Então, Luísa, vamos ver se eu consigo... Aqui. A medicina chinesa, ele é um sistema médico que se baseia na filosofia de que a doença resulta de um fluxo impróprio da nossa força vital, que a gente conhece como Qi, ou os chineses falam de Qi. E as pessoas tentam traduzir o que é Qi e tentam explicar, mas muitas vezes não se consegue explicar em termos de pensamento ocidental, tá? E o que é essa filosofia? É o que nossa força vital, ela é restabelecida pelo equilíbrio das forças opostas de Yin e de Yang. Espera só um minutinho, pessoal. Tentando colocar vocês aqui de um jeito que eu enxergue todo mundo. E o que é, na verdade, o Yin e o Yang? O Yin e Yang está na natureza, né? Tudo à nossa volta é Yin e Yang. O mais que a gente mais conhece é a noite é Yin, o dia é Yang. Você descansar é uma atividade Yin, ou não é atividade. Você em movimento é Yang. O seu corpo quente é Yang. O seu corpo frio é Yin. Então, tudo na natureza é esse equilíbrio entre as forças do Yin e Yang. Por exemplo, no nosso corpo, as nossas costas, elas é considerado Yang. A frente do nosso corpo é considerado Yin. E por quê? Porque quando você deixa eu tentar mostrar aqui.
quando você vai para algum lugar, eles sempre falam que quando você vai entrar num lugar frio, por exemplo, agora tem nevado por aqui, a gente sempre vai com as costas e a gente sempre protege o que é yin. Então, as costas são yang, a frente do corpo é yin, né? Mas o que é essa sementinha aqui? O que é esse pretinho no branco e o branco no pretinho? É que o yin e yang são unidades que podem ser infinitamente divisíveis. Então, mesmo dentro do yin, a gente tem a sementinha do yang. Dentro do yang, a gente sempre tem a sementinha do yin. Por exemplo, eu falei para vocês que a frente do nosso corpo, ela é yin. Mas, por exemplo, se você dividir a parte de cima, a cabeça é yang e a parte de baixo é yin. Já atrás, né, aqui embaixo da nossa lombar, ele é mais yin do que, por exemplo, o yang. E o que a gente tem que fazer... O nosso objetivo de vida, por exemplo, para a gente estar vivo, a gente tem que trazer o yang no yin e o yin no yang. E é esse equilíbrio que faz com que a gente fique vivo. Conforme a gente vai ficando mais velho, as forças vão se separando, e quando elas se separam totalmente, é quando a gente morre, né? Então, por exemplo, em certas patologias, eu não vou falar muito de patologia, porque isso não é o nosso assunto, mas só como um exemplo, né? Às vezes, quando a pessoa tem pressão alta, a pressão alta é um pouco dessa separação do yin e do yang. O yang, como ele vem de cima, tá? Imagina que o yang é o sol que desce e vem. Então, o céu é yang, a terra é yin, e nós somos o que estamos entre o céu e a terra. Tá? Se tem muita energia yang, a pessoa começa a ficar irritada, com insônia, com dores de cabeça, com pressão alta. E, às vezes, esse yang a gente tem que trazer para baixo e a gente tem que trazer o yin para cima para que os dois se encontrem e tenham equilíbrio. Então, é isso que a gente sempre está fazendo na medicina chinesa e nos exercícios de Tai Chi Chuan. A gente está sempre tentando equilibrar as energias yin com a energia yang, tá? Então, mas o que é a medicina chinesa, na verdade? Porque o que hoje em dia as pessoas conhecem é a acupuntura, e quando se fala em medicina chinesa, se fala em acupuntura. Mas, na verdade, a medicina chinesa ela tem 5 pilares, tá? Que a acupuntura é um dos pilares. Eu incluí aqui o moxa bustão, as ventosas e o gua sha, mas são apenas técnicas que a gente usa quando está trabalhando com acupuntura. E por que eu trouxe as ventosas? Eu trouxe aqui para vocês verem. Vocês estão me vendo bem? Porque eu não estou conseguindo me ver. Eu não sei como é que está a tela. A gente está te vendo sim, pode continuar. Tá. Isso aqui é uma ventosa, tá? Como a Luísa estava falando de tecido conjuntivo, o que a ventosa faz? Ela puxa o tecido conjuntivo. Tá vendo aqui no meu braço? E ela como que faz uma massagem na face. Quando a gente vai ficando muito rígido, vai ficando tudo muito tenso,
a gente não tem aquela flexibilidade. E a ventosa, ela ajuda a esticar o tecido conjuntivo. Em termos de medicina chinesa, a gente não fala nada disso. Eles não falam em tecido, eles não falam em nada. O que eles falam é, se você tem um qi que está estagnado, você tem que mexer aquele qi, mexer o sangue, para que um novo sangue possa circular. É isso que se fala na medicina chinesa sobre a ventosa. Agora, a guaxa, eu acho que é uma das coisas que as pessoas conhecem menos. Eu trouxe um instrumentinho aqui. Um instrumento muito caro. Uma colher de sopa, que é dessas louças chinesas que eles usam. E essa também pode ser usada para a gente trabalhar com tecido conjuntivo. Então, por exemplo, você coloca o óleo e você, como que nas áreas de tensão, você vai fazendo a... Guaxa significa você raspar, mais ou menos isso. É isso que significa. E a guaxa ajuda a quebrar pequenos nódulos que a gente encontra quando o músculo está muito tenso, por exemplo, tá? A moxa parece um cigarrão que a gente esquenta certos pontos de acupuntura. E aí que a gente vai ver, por exemplo, o que está faltando na energia yin, o que está faltando na energia yang, né? Se a pessoa sente muito frio, por exemplo, está faltando fogo. E se está faltando fogo, está faltando yang. E é isso que a moxa bustão faz. Ela acrescenta yang em certas áreas do corpo. Um outro pilar da medicina chinesa que não se conhece muito são os medicamentos. Os medicamentos são combinações de plantas. Eles usam, bom, na China eles usam qualquer coisa. Mexeu, eles usaram, né? Eles usam plantas, minerais, animais, insetos. Aqui nos Estados Unidos é proibido usar produto animal. Então, eles têm que substituir os produtos animais, né? Mas nunca se usa uma planta sozinha. Se usa uma planta em combinação com outras, porque se uma planta ela é um pouco mais tóxica, sempre tem uma outra planta que ajuda a equilibrar e tirar a toxicidade daquela planta. Então, nunca se usa uma planta sozinha. A nutrição é muito forte na medicina chinesa. Na verdade, para eles consideram a nutrição a mais importante. Só que não é a nutrição que a gente conhece como aqui no Ocidente. É baseada também nos princípios de Yin e de Yang. Algumas comidas são mais frias, algumas comidas são mais quentes. Então, por exemplo, se você tem uma condição mais quente, você vai usar comidas mais frias. No inverno, que é frio, você vai usar comidas mais quentes. Um exemplo simples em termos de carnes, por exemplo, né? A gente tem o porco, que é uma comida fria, o frango, que é morno, a carne, que é quente, e o carneiro, que é muito quente. Então, nunca se come carneiro, por exemplo, no verão, porque é muito quente, e depois pode começar a causar problemas de saúde. Assim como você não come alface no inverno, porque o alface é muito frio, e ao longo dos anos, comendo comida fria no inverno, vai diminuindo a sua vitalidade. Um dos outros pilares é a massagem, e a Tuiná é a massagem chinesa, que é uma das mais antigas.
E a partir do Tuiná que todas as outras massagens foram sendo desenvolvidas, inclusive as massagens ocidentais. O Shiatsu, né, na verdade, o Tuiná que foi para o Japão, e aí se adaptou à cultura japonesa. O Ama, eu não tenho muito conhecimento do Ama, mas o que eu tenho de conhecimento é que é uma massagem que foi desenvolvida no Japão para os cegos. Eles precisavam, por exemplo, por 2 motivos. Quando se tem um imperador, por exemplo, a imperatriz não pode ficar exposta. Então, o massagista cego não está vendo a imperatriz. Mas também no Japão, o Ama foi um jeito de se arrumar trabalho para as pessoas cegas. E isso é uma coisa muito legal. Inclusive, o meu irmão, que mora em São José dos Campos, ele tinha um massagista cego que morava aí no satélite. E Tai Chi e Qigong. Essa é a parte que a gente vai fazer um pouquinho hoje, tá? Ele também faz parte dos pilares da medicina chinesa, porque a medicina chinesa você não cuida apenas dos outros, você tem que cuidar de você primeiro, para depois você cuidar do outro. Então, o Tai Chi e o Qigong é um autocuidado que você tem. E quanto mais você pratica Tai Chi e Qigong, porque a medicina chinesa é uma medicina energética, você vai ser mais eficiente como um doutor, um médico chinês, por exemplo, tá? Agora, uma coisa que sempre me perguntam, qual é a diferença de Tai Chi e Qigong? Na verdade, os dois são muito parecidos, porque são baseados nos princípios de Yin e Yang, tá? Então, os benefícios dos dois. Os dois são artes marciais internas. O que significa arte marcial interna? Você está trabalhando com as energias suas, do seu próprio corpo, para a sua saúde física e mental. Por exemplo, o Kung Fu é uma arte marcial externa, que é usada para luta, tá? Então, na verdade, o que se usa para luta, para machucar uma pessoa, e é assim que começou, porque na China existiam muitas guerras e lutas, ainda existe, né? Eles começaram a ver que os mesmos pontos que podem ser usados para machucar alguém, podem ser usados para curar alguém, né? O benefício de Tai Chi e Qigong é que pode ser para qualquer idade, porque o que eu falei para vocês, que como os chineses são obsessivos pela longevidade, né? Eles dizem que uma pessoa tem que viver até os 100 anos. Mas não é viver com aparelhos e coisas assim, é ter a sua flexibilidade, né? Então, o Tai Chi e o Qigong aumentam muito a flexibilidade e aumentam a circulação. Agora, as diferenças dos dois, tá? O Tai Chi são sequências de movimentos conectados, então, quando vocês veem vídeos que parecem uma dança, isso é o Tai Chi. E porque são movimentos conectados, ele demora mais para aprender. Ele requer um espaço físico maior, tá? Ele também pode ser usado como uma forma de autodefesa, porque alguns elementos do Tai Chi são também elementos do Kung Fu. Só que a gente não está usando para atacar, a gente está usando para defesa, tá? E requer mais tempo para se cultivar energia. Então, é sempre bom você ter um mestre que te guie, né, nessa caminhada do Tai Chi. O Qigong já usa muitos movimentos parecidos, só que os movimentos são
tem um número menor, e você pode fazer em pé ou sentado. Então, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade física podem muito bem fazer os exercícios de Tai Chi Chuan sentados. De Qigong sentados. Ele é mais fácil de aprender, ele é mais rápido de aprender, e ele pode ser usado tanto para sua saúde, como a saúde de outra pessoa. Sabe aquelas coisas meio que de filme, que você vê o chinês fazendo assim, a pessoa saiu curada? Isso é Qigong. Isso é o Qigong médico que a gente usa. E o Tui Na, que é a massagem chinesa, é um tipo de Qigong médico, tá? E ela requer menos espaço físico, que você pode fazer, por exemplo, a gente vai fazer num quadradinho aqui hoje, no meu quarto, e Tai Chi talvez eu não conseguisse fazer aqui. E quais são os benefícios, né? Promover saúde, vitalidade, autoconhecimento, tem sempre a integração corpo, mente e espírito, ajuda no tônus corporal, desbloqueia tensões acumuladas, elimina a estagnação. O que é a estagnação? Às vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, vamos dizer que você está dirigindo, uma pessoa cortou o seu carro na sua frente, e você vê, isso já criou uma estagnação de Qi. Então, o Qigong já elimina essa estagnação. A gente tem que sempre tentar eliminar a estagnação enquanto ela está no Qi, para ela não ir para o sangue. Quando a estagnação vai para o sangue, aí ela já é uma coisa mais demorada para a gente resolver. Melhora a função dos órgãos, porque certos exercícios de Tai Chi e Qigong, eles são voltados para órgãos específicos do corpo. Então, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, a ter uma respiração mais profunda e a harmonização entre as emoções e a mente. Agora, nós temos o primo do Tai Chi e o Qigong, que chama... Eu tentei, não sei exatamente como traduzir isso em português, tá? Então, eu traduzi do inglês, mas eu não sei se do chinês isso seria traduzido diretamente, que é o silk reeling, um enrolamento de seda. O que é? Ele é originalmente uma parte do Tai Chi Chuan, que virou uma prática do Qigong, mas são exercícios que usam movimentos em espiral e ajuda a esticar o tecido conjuntivo e relaxar os músculos. Por que eu escolhi falar do Tai Chi Silk Reeling aqui? É porque vai com a proposta do grupo de fronteiridades, de esticamento da fáscia e de mais movimentação. Então, eu trouxe um elástico aqui para a gente ver. Vocês conseguem ver o elástico? Com alongamento... Põe mais para cima, senão a gente não vê. Estão vendo? Tá. Sim, agora sim. Tá. Agora Quando sim. você... eu não estou me vendo, então não sei como é que tá. Quando a gente faz alongamento, a gente pode esticar a fáscia desse jeito, certo? Quando a gente está fazendo o Tai Chi, a gente está fazendo isso. E a gente está esticando a fáscia com os movimentos espirais. E aí essa imagem da seda é para você ficar com o seu tecido conjuntivo leve, solto, como se fosse mesmo uma seda. Tá? Agora, na prática do Qigong, eu só vou falar rapidamente. Tem alguns lugares no corpo em que a gente foca a prática, tá? O Dantian é um dos lugares mais importantes, porque a nossa força vital vem do Dantian e do Mingmen.
Então, o dantian, ele é um lugar no nosso corpo que fica entre o umbigo e a coluna. E é desse lugar que a gente vem, na verdade. Se você vê que você é conectado pela sua mãe pelo cordão umbilical, essa é o lugar de vida que você vem mesmo, né? O Mingmen já é, se você tem o seu umbigo, esse Mingmen é na coluna. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá? Aqui é o meu umbigo, aqui é o dantian. Desculpa, é o Mingmen. Tá? O dantian é mais yin, o Mingmen é mais yang. Então, a força, o calor do movimento, da nossa vitalidade vem do Mingmen, tá? Outro lugar que a gente usa na prática de Tai Chi, tudo bem, vocês vão achar estranho, mas eu fiz um desenho no meu pé para vocês verem. O Yongquan, que é esse pontinho aqui, que eu vou mostrar para vocês no meu pé. Estão vendo? Sim, deu para ver. Sim. Esse pontinho no meio do pé, ele é o pontinho de acupuntura que chama Rin número 1. Tá? E qual é o motivo de você usar esse ponto em certas práticas do Qigong? Qigong tem muitas linhagens, tá? Algumas linhagens são mais Yang, algumas são mais Yin. Mas é um pontinho que, por exemplo, se você tem dor de cabeça, pressão alta, você não vai focar na parte de cima do seu corpo. Você vai focar nesse ponto para pegar e descer essa energia Yang. E um outro ponto que a gente usa é no centro da palma. Então, esses são os 4 lugares do corpo mais importantes na prática de Qigong. Bom, e o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu estou vendo que o horário está... E eu nem comecei os exercícios ainda. Mas a gente vai fazer uma sequência de exercícios para vocês sentirem o que é o Qigong. E o que a gente vai fazer nessa sequência básica? Que a gente vai fazer limpeza, tirar toda a nhaca do corpo, movimentar todas as juntas, porque os chineses dizem que as energias, o Qi, fica sempre bloqueado, estagnado nas juntas. Então, se você mexe as juntas todos os dias, você desbloqueia e bota a energia em movimento, tá? Se vocês esquecerem tudo que eu falei, só lembra uma coisa: mexer todas as juntas do corpo todos os dias, tá? A gente vai recarregar a bateria, fortalecer nossa energia e colocar os canais em movimento. Os canais, o que eu estou falando aqui, a gente vai fazer uns exercícios, um movimento específico para colocar a energia dos meridianos em movimento, tá? E agora a gente vai começar a nossa prática. Eu gostei desse desenho porque o desenho de você colocar as linhas, na verdade, o Qigong, a gente vai como que ter linhas imaginárias de energia. Então, eu achei essa imagem muito legal. Então, agora, quem quiser, nós vamos fazer uma prática de alguns exercícios baseados em tudo isso que eu acabei de falar, tá? Dá um stop sharing aí, mãe. Tá. Espera aí que... Stop share. Isso. E aí, depois da gente fazer o exercício, se alguém tiver alguma pergunta, daí eu respondo as perguntas, porque se alguém precisar sair antes ou algo assim, daí o pessoal pode sair antes, tá? Então, agora eu tenho que arrumar um outro local aqui do meu computador para a gente poder
começar a nossa prática. Então, vou dar um mute aqui, só um minutinho. Ô, Luísa, me guia como colocar a música novamente. Desculpa, viu, pessoal? Eu sou meio inocente com tecnologia. Você vai dar um Share Advanced. Tá, peraí. Vamos lá. Share Advanced. E aí, põe no Computer Audio. E aí você liga o seu YouTube. Eu gosto sempre de... O meu professor, geralmente não se faz Qigong com música, mas o meu professor aí no Brasil, ele sempre colocava música. E como o nosso corpo tem uma memória, a música depois, quando você escuta, ela pode ajudar você a entrar naquela zona de relaxamento e conforto, quando você depois escuta. Abaixa só um pouquinho o som Tá. do YouTube. Pouca coisa. Senão a gente não vai ouvir muito sua voz. Pode aumentar só um tiquinho. Beleza, show. Tá bom assim? Tá bom. Tá. Então agora eu vou botar o computador. Aí eu não consigo ver. Lu, eu não consigo ver, então você vai ter que me dizer se vocês vão estar me enxergando, tá bom? Você tem que Tá. ajustar a minha câmera ou não. Você não consegue colocar no Zoom? Você tá no mute, mãe. Você colocou no mute. Desculpa. Isso. Acho que você vai ter que abaixar a câmera. A gente ver seu pé. Eu tenho uma colinha aqui, ó, tá vendo? Essa colinha é para eu não esquecer os movimentos que eu quero fazer com vocês. Vamos ver. Mais para baixo que a gente não tá vendo os seus pés. Certo. Acho que aí tá bom. Vamos ver. Deixa eu ver. Bom? Você vai ficar aí? Bom. A gente tá vendo... Tá cortando um pouquinho a sua testa e um tiquinho do seu pé. Você tem como empurrar o computador mais para trás? Tenho. Agora. Melhorou. Show. Manda ver. Tá certo. Então tá, pessoal. Então agora a gente vai... Quem precisar sentar, eu posso mostrar algum dos exercícios sentado. Comecinho, a gente vai só começar chacoalhando. E quando a gente chacoalha, a gente está tirando toda a tensão, está tirando a nhaca do dia. Não pensa que se você tem nhaca grudada em você, que ela está manchando e caindo.
alguns dos exercícios vão parecer como se a gente estivesse fazendo uma aula de Luísa, tá? Mas agora a gente vai fazer círculos com o pescoço, tá? Só que a gente vai integrar a respiração com um círculo no pescoço. E como a gente vai fazer? Quando a gente coloca a cabeça para trás, a gente inspira. Quando a gente desce, a gente expira. E a gente tenta fazer isso com o corpo todo, não é só com o pescoço, tá? Os joelhos em Tai Chi Chuan, em Qigong, eles têm que estar sempre flexíveis. Eles nunca estão rígidos, tá? Então, você não precisa abaixar muito, mas o joelho tem que estar como que, de certa maneira, um pouquinho abaixado e flexível. E aí você vai de acordo com a sua flexibilidade. Então, quando a gente vai fazer esse exercício, é o corpo inteiro que sobe, inspira, expira, inspira, inspira. E vira para o outro lado. Inspira, 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 expira. Eu sigo a linhagem de um professor que todas as vezes, entre um exercício e outro, a gente sempre vai coletar um Qi, tá? Então, a gente conta 1, coletando Qi, 2, 3. Como que a gente está coletando Qi? A gente está inspirando, expirando, inspirando, expirando. Agora a gente vai para o ombro. E de novo, a gente vai usar o corpo inteiro, não é só o ombro, para fazer o movimento, tá? Não é só assim. Mas a gente vai o movimento para trás, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora a gente vai do outro lado. Inspira, vai para frente. Expira. Vira para trás. Expira para frente. Terminando o ombro, coletando Qi em 3. 1, 2 e 3. Quando a gente coleta o Qi, a
a gente está trazendo essa energia e armazenando no Dantian, tá? Que é aquele espacinho que a gente tem que usar a imaginação entre o umbigo e a coluna, tá? Pensando aqui mais ou menos, em algumas tradições eles chamam de Handa. Na China é Dantian. Fala mais alto um pouquinho, tá? Oi? Mais alto um pouquinho. O quê? O volume? Você fala mais alto ou abaixa a música um pouquinho? Ah, tá. Deixa eu abaixar a música um pouquinho. Eu entro na zona e daí já começo a relaxar também. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Tá bom assim? Então, agora a gente vai começar com o que a gente chama de esquerda e direita do silk railing, tá? Então, você vai colocar uma mão debaixo do umbigo e a outra mão você vai colocar na altura do seu tórax aqui. A gente tem um ponto de acupuntura aqui e um aqui. Então, a gente vai no meio do peito e embaixo. Os pés nesses estão paralelos, tá? E a gente não vai mexer o pé. Isso é para a gente mexer a coluna. Então, a gente vai... Deixa eu só mostrar primeiro. Tá? A gente vai direita, vira. As duas mãos estão sempre mexendo juntas, tá? Uma vem aqui, a outra vai para lá. E você não faz alto. Luísa, por exemplo, está com o braço muito alto. A altura é a altura do peito. Tá? E aí agora, a gente faz o movimento. Vai colocar a respiração junto. Tá? Você vai... E se você ficar confuso na respiração, no comecinho é assim mesmo, a gente fica meio bagunçado. Mas quando você vai para trás, você vai expirar. Quando você vem para frente, você vai inspirar. Tá? Então, expira, inspira. Trás, expira, para frente, inspira. Você pode fazer no seu ritmo. Se eu estiver fazendo muito depressa, você pode ir bem mais devagar. Na verdade, o Tai Chi Chuan, quanto mais devagar você fizer, mais benefício você tem. Porque a gente está integrando o movimento Yang com a respiração e a mente na atividade rítmica. E agora, vamos pegar a energia. 1, 2 e 3. Agora a gente vai mexer o quadril, tá? O quadril a gente vai mexer como se a gente estivesse fazendo um bambolê, né? A gente está descendo, mexendo todas as juntas. A gente não vai mexer muito o joelho e pé,
porque não vamos ter tempo suficiente. Mas na sua prática do dia a dia, a gente mexe tudo. E também a gente vai coordenar a respiração. Quando a gente vai para trás, a gente inspira, expira. Como a gente fazia no pescoço, é a mesma respiração. Fala um pouquinho mais alto, tá? Tá? Então, inspira atrás, expira na frente. Joelhos bem flexíveis. Pode colocar a mão na cintura. Você vai fazer um bambolê. Agora, muda de direção. O movimento é da cintura, tá? Então, a gente não tá mexendo aqui em cima. A gente tá mexendo só aqui. Tá? Então, agora, vamos lá coletar energia. 1, 2 e 3. Agora, para esse exercício, vocês vão começar com o pé direito. Eu vou ser a imagem do seu espelho, tá? Eu começo com o esquerdo, para vocês fazerem com o direito. Você coloca o pé na frente, um pé na frente e o outro atrás. Tá? Nos exercícios de Tai Chi, Qigong, é sempre esse movimento. Yin, Yang, Yin, Yang, Yin, Yang, tá? O que a gente vai fazer? Tem uma mesa aí na sua casa que está muito suja e você vai ter que polir essa mesa, tá bom? Então, a gente vai fazer esse movimento com a mão, certo? Aqui na cintura. Então, você vai fazer um Tai Chi Silk Reeling na cintura. Um pé na frente e o outro pé atrás, tá? O movimento tem que vir do corpo todo. Você não está só fazendo com a mão, tá? Quando você vai para frente, o peso está na perna da frente. Quando você vem para trás, o peso está na perna de trás. Tá? E aí a gente coloca a respiração. Nesse exercício, a respiração pode ser como você se sentir mais confortável. Se você se sentir mais confortável para frente, e expirando, você pode expirar para frente e inspirar para trás.
Agora vamos mudar o pé, tá? Para vocês começaram com o pé direito, então agora vocês começam com o pé esquerdo. Estou a sua imagem de espelho. Pé à frente e o outro atrás. Vamos polir a mesa do outro lado. Peso na perna da frente quando for para frente. Peso na perna de trás quando for para trás. Lembre-se que é o movimento do corpo todo, não só a mão. A gente não está fazendo DJ, tá? A gente está mexendo o corpo todo. A perna estica, a da frente dobra, vai para trás, a frente estica, a de trás dobra. Agora coletamos o Ti em 3 novamente. 1, 2 e 3. Agora, esses foram os movimentos do seu Krillin, que eu falei, da seda, tá? São todos os movimentos circulares. Eu vou introduzir um movimento só do Tai Chi, só para vocês verem como que é o movimento do Tai Chi. E é o exercício mais básico. É o exercício que eles abrem toda a sequência de Tai Chi, tá? Então, nesse exercício, você está com o pé paralelo, tá? E o que você vai fazer? Abaixa um pouquinho, inspira, levanta a mão e expira. Toda a sequência de Tai Chi, não interessa a linhagem, eles abrem com esse movimento, depois para outros, tá? Então, vamos lá. Pés paralelos, joelhos flexíveis. Inspira, levanta a mão. Expira, desce. É o corpo inteiro fazendo o movimento, não é só o braço. A gente inspira, expira. E a gente nunca está com o braço travado. Quando a gente faz, a gente sempre tem essa curvatura no movimento, tá? Deixando tudo sempre bem flexível. Então, vamos lá. A gente pode começar. Inspira e expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora você pode fazer no seu tempo.
sempre é na altura do peito. Não é para cima nem para baixo, é isso, tá? Sempre na altura do peito. Então tá? Então agora vamos coletar o TIR. 1, 2, agora, uma das coisas do Qigong é a gente fazer o que eles chamam de postura de pé, né? A gente não faz nenhum movimento. Se você ficar cansado, não conseguir, você pode sentar e fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai focar a nossa atenção no Dantian, tá? Que é, lembra, entre o umbigo e a coluna. E a gente vai colocar a nossa mão, joelhos flexíveis. Se precisar sentar, pode fazer sentado, porque às vezes essa posição pode ser cansativa, ficar até muito tempo. E a gente vai só focar a atenção no Dantian. O braço, ele vai ficar circular, tá? A gente não pode ter o braço muito apertado, nem muito para cima. Imagina que você tem um ovo debaixo do braço, um ovo cru. Você tem que segurar, mas você não pode apertar, porque se você apertar, você esmaga o ovo. E se você deixar muito alto, você deixa o ovo cair, tá? Então, você vai segurar essa posição. A mão está mais ou menos na altura do umbigo, tá? Então, o braço é mais baixo, tá? Joelho flexível. E a gente vai ficar alguns minutinhos, não muito tempo, uns 30 segundos talvez, só segurando essa posição. Se cansar, pode sentar, tá? A mão não é no peito, mas ela é um pouquinho mais baixa. Quem tiver com a mão muito alta, abaixa um pouquinho. E agora a gente só foca a atenção no Dantian. Nessa posição que você está entre o céu e a terra, você está focando no Dantian, mas você está consciente da energia Yang aqui em cima e da energia Yin lá embaixo, tá? A gente está no meio, na integração das duas energias. Agora a gente vai começar outro movimento. Quando você está assim nessa posição, você começa a notar que às vezes o seu corpo começa a se ajustar. E eu tinha um professor que falava que, meu professor de massagem, a massagem que eu aprendi é toda baseada em Tai Chi Chuan. Ele falava que às vezes quando a pessoa tem muitos problemas, não está alinhada, se a gente convida energeticamente para se alinhar, o corpo se alinha. Então, é normal você estar meio assim no começo, de repente você começa, opa,
vai ajeitando aqui, ajeitando ali, e aí se ajeita a energia e ajeita o corpo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai coletar a energia da natureza, tá? Como que a gente vai fazer? Um pé na frente, como a gente estava fazendo a mesa, tá? Um pé na frente, o outro pé atrás, joelho flexível. Você não precisa abrir muito. Se você tem um pouco mais de dificuldade, você pode abrir o que for confortável para você, tá? E o que a gente vai fazer? Como a gente estava fazendo a mesa, tá? A gente vai como que jogar uma rede. Altura do umbigo. E a gente vai puxar a energia da natureza. Então, você expira, joga, inspira, traz a energia para o Dantian. Tá? Então, vamos lá. Expirou, inspira. Expira, inspira, vem para dentro, expira para fora. Sempre num movimento circular constante. E agora a gente vai para o outro lado. A gente sempre faz os dois lados, tá? Pé direito para vocês é o esquerdo. Pé esquerdo na frente, pé direito atrás. E a gente vai jogar a rede, tá? Não é alto, nem muito baixo. É na altura do umbigo, tá certo? Então, vamos lá. Joga a rede, expira, inspira. Inspirou, traz para dentro. Expirou e joga a rede. Jogou a rede, o peso está no pé da frente. Trouxe a energia, o peso está no pé de trás. E não se preocupa de ter que fazer um movimento grande. Se você conseguir só fazer assim, tá ótimo. Quem tem mais flexibilidade, pode fazer um movimento um pouco mais aberto. Então tá? Então vamos coletar a energia de novo.
2 e 3. Nosso próximo exercício, nós já estamos quase no final, tá? Agora a gente vai trazer a energia Yang do céu. Como que a gente vai fazer? Pés estão paralelos, tá? A gente vai inspirar. É parecido com coletar energia, mas a diferença está aqui. A gente coletou, inspirou. E se você não conseguir fazer uma inspiração toda até aqui, você inspira, pode parar um pouquinho. E aqui, quando chega no peito, você desce e expira. Então, você vai inspirar, pegou a energia do sol, tá? Pegou. E trouxe, parou. E você vai armazenar essa energia no Dantian. Tá? Então, vamos lá. Inspira. Pega a energia do sol. Traz até o peito. Do peito. Abre a mão. E armazena no Dantian. Inspira, pega energia, armazena. Inspira. Expira. Inspira. Ok. E agora a gente coleta o Ti em 3. 1, 2 e 3. Agora, o próximo exercício, a gente já pegou o Ti da natureza, pegamos o Ti do céu, vamos pegar agora a energia Yin da terra. Tá? Como a gente vai fazer? Gente, abaixa, não é, presta atenção, tá? A gente não vai fazer assim, a gente vai fazer assim. Então, se você conseguir só um pouquinho, não tem problema, tá? Quem conseguir mais, pode ir mais. A gente vai pegar a energia Yin da terra, trazer para trás, e o Dantian a gente traz. Então, a energia a gente traz para o Wing Man e para o Dantian. Tá? Daí a gente começa novamente. Aqui, ó. É um movimento espiral.
sempre espiral, tá? E se você não conseguir muito, precisar sentar, você pode fazer sentado, não tem problema, tá bom? Quem conseguir ir mais embaixo, eu mesmo não consigo ir muito embaixo por causa do meu joelho. Mas quem conseguir, tiver flexibilidade, vamos lá então. Então a gente vai dar energia aí, inspira. Respira, armazena no Dantian. Tá? Vou fazer de lado um pouquinho, só para vocês verem o movimento da mão. Então, vai lá, inspira. Inspira, sobe. Quando chega aqui, expira. Inspira. Expira. Então, vamos lá. Aí você imagina, quando está inspirando, trazendo aquela umidade da terra fresca do seu Dantian. Coleta tudo. Mingmen, Dantian. Coleta. Inspira. Expira. Depois que terminar o último, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui para integrar as energias no Dantian. E agora, vamos coletar o Qi. 1, 2, 3. E agora, para a gente terminar, a gente vai ativar os meridianos, tá? Os meridianos do braço. O Yin começa aqui no peito e desce pelas mãos. Os Yangs sobem das mãos e vão para o ombro. Então, a gente vai ativar os meridianos. Só fazendo batidinho assim. Desce por dentro do braço e sobe por fora. Yin, Yang. Vamos para o outro lado.
Desce yin, sobe yang. Desce yin, sobe yang. Agora, bate um pouquinho aqui nas costas. Essa região do midman que eu falei para vocês é a região dos nossos rins. E algumas pequenas batidinhas, porque o envelhecimento, ele é o declínio da energia dos rins. Quando a gente faz pequenas batidinhas, a gente está ativando essa energia. Tá? E daqui, a gente vai... Já na perna é o seguinte, o yang é por fora e a gente desce. E sobe no yin. Desce yang, sobe yin. Desce e sobe. Então, eu só quero compartilhar mais uma coisinha com vocês. Lu, eu vou botar screen share, tá? Deixa eu ver aqui. O que eu quero... Não é isso. Espera aí um pouquinho. Eu quero essa imagem. Vocês conseguem ver essa imagem? É o braço com meridiano, né? Isso. Por que eu estou mostrando essa imagem? Porque vocês aí no Brasil estão começando com o outono, tá? E o outono, na medicina chinesa, é a época do pulmão. Então, para você manter o seu pulmão saudável, não ter resfriados e nada, você ativa o meridiano do pulmão. E começa no peito, aqui, vem aqui perto do... Luiz, ajuda no osso aqui, na clavícula. Clavícula. Ao final da clavícula, começa aqui, ele desce e ele termina no polegar, tá? Então, durante agora o outono, você faz esse pequeno movimento, mexe o dedo para ativar o meridiano do pulmão, para ajudar a ter mais saúde com a energia do outono. Tá? Então, terminamos a nossa prática. Desculpe, ficamos muito mais tempo do que talvez era programado. Estava programado para 1h e já são 1h40 que passou, né? Espera aí. Vou botar stop share. E agora, quem precisar sair, pode sair. Quem tiver alguma pergunta, estou aqui para responder as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, então eu vou falando, então. Primeiro, gostaria de agradecer, né, minha mãe, a disponibilidade de ensinar um pouquinho aqui para a gente. Sinceramente, eu também não sabia de tudo isso. Eu achei bem bacana e dá para fazer um link legal com o nosso trabalho de fáscia, né? Como a medicina chinesa é muito, muito antiga, a gente consegue ver que o que a gente faz hoje, na verdade, tá tudo lá no passado, né? O que acontece hoje é que a gente tem artigo científico para explicar o que os nossos antepassados já faziam. É basicamente isso. Muita coisa que minha mãe fez e ensinou hoje é o que a gente faz durante a aula, né? Das nossas aulas. Tem os tapeamentos, tem alguns movimentos
mais lentos. Nas nossas aulas, a gente também tem os movimentos mais rápidos, né? Para tendões e ligamentos, mas a gente consegue fazer um link muito bacana, que aí também cuidar da nossa saúde. Na verdade, eu vou compartilhar a minha sensação, tá? E é o que a minha mãe sempre falou para mim. Eu acho que eu sou muito yang, né, mãe? Para mim, é um teste de muita paciência, ficar em movimentos lentos e, né, devagar, fazer essas respirações. Eu sou muito agitada, gosto de... Tanto que eu falo mais rápido, explico mais rápido. Para mim, é um exercício muito grande fazer esse tipo de exercício. A Camila, que me conhece bem, também sabe. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Eu acho, então, que eu sou o contrário, hein, Lu? Porque, nossa, que delícia! Que delícia! Eu sentia a energia na minha mão, assim, foi ótimo para mim. E tem tudo a ver com as suas aulas, né? Respiração. Isso, A Camila é mais tranquila, né? Eu acho que na minha aula eu sou quase igual a Marta, assim, eu vou falando devagarzinho, né, gente? Vocês me conhecem? A Inês é nossa aluna, já tem tempo, né, Inês? Ela pode falar um pouquinho, porque realmente é isso também, cada professora aqui também tem um estilo de dar aula, isso que é o bacana de ter 3 professoras no nosso grupo aqui. Nossa, é muito interessante. Essa parte, Lu, que você falou, realmente é incrível como tudo que a gente está estudando sobre fáscia se conecta ao conhecimento aí da Marta sobre a medicina chinesa. Complementa muito, faz a gente até ter sentido no que a gente está fazendo, né? É muito legal. Não sei os alunos que estão, pelo menos as minhas aulas, acho que de você mais tempo, mas, nossa, como para mim foi fechando assim, sabe, amarrando umas pontinhas, foi muito legal. Para mim foi uma experiência ótima. Ó, a Delcele está compartilhando aqui também que ela é muito mais tipo eu, que ela fez Tai Chi há décadas e também era sempre um exercício de paciência para ela. Então é isso, né? Eu acho que às vezes a gente precisa dar uma baixada ou uma acelerada, né? Dependendo de como é. Eu, na verdade, quis fazer algo geral que todo mundo fosse incluído, né? Porque o tipo de exercício que como a gente está em um Zoom, a gente não pode ir muito loucamente, eu não vou dar um tai chi, um kung fu aqui para você. Você tem que saber fazer. E tem que ser apropriado para, por exemplo, esses tipos de exercício, até para pessoas que estão em cadeira de roda, eles podem fazer. Eles podem estar sentados e fazendo os exercícios, né? Então, o objetivo era abranger o mais possível. E quem não tem paciência, exercitar a paciência. Isso. Eu queria dizer para o pessoal que não é nosso aluno aqui, que quem assistiu, quem ficou com a gente aqui até o final, a gente vai dar essa semana próxima, quem quiser fazer as nossas aulas, então entre em contato com a gente e aí a gente passa o nosso link para fazer as aulas essa semana, tá? Então vão ser segundas, quartas e sextas, 8h30 da manhã. Então tem a Gabriela, a Deo, Wagner, Márcia, a Laura e a Maria, que é a Maria Adelaide, que é minha amiga também, está aqui. Então, se vocês quiserem participar das nossas aulas essa semana, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada, mames! Foi um prazer, eu adorei preparar tudo. Foi ótimo para mim, que tive que revisar um monte de coisa para poder explicar de uma maneira mais clara. Mas foi muito bom, foi muito bom, foi muito didático e eu também aprendi bastante coisa, foi bem bacana. Então, foi ótimo, obrigada, Marta. Outros assuntos sobre medicina chinesa, a gente pode ver. A gente pode fazer mais encontros, né? Pessoal, vou
que agora eu vou tratar uma pessoa com acupuntura. Um beijo. Bom trabalho, bom fim de semana a todos, obrigada pela presença. Entre em contato com a gente que a gente passa o link para nossas aulas da semana que vem, tá bom? Muito obrigada, bom fim de semana, beijo no coração. E é Beijo, isso aí. gente. Até segunda, hein? Beijo. Tchau. Tchau.